Amém. O Salmo número 2 diz assim: Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Irmão, nós vamos vivendo nessa sociedade tão louca, tão sem sentido, em vários episódios, e nós vamos vendo, como Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para o mundo, né? Para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, nós que somos salvos. É impressionante as coisas que vemos nessa sociedade, como as pessoas engoliram esta sociedade do jeito que ela é nas mãos do diabo. Engoliram de tal maneira, me vem na memória agora, não tem deputados que se acham o máximo? Vereadores não se acham o máximo? Tem pessoas que dizem assim: eu quero ser presidente porque ser presidente é o cargo máximo de uma nação. Olha só, que miséria. Esse aí, a mente dele não tem jeito de nem trocar a mente, tem que trocar a cabeça por inteiro, botar outra nova no lugar. Ser presidente é um cargo tão inútil quanto qualquer outro. Cargo tremendo e glorioso é de servo do Senhor Jesus. Esse sim, irmão, para conquistar esse cargo, tu tem que suar muito. Ser presidente não, você pode até ser analfabeto. Se o povo votar em você, que mérito tem isso? Que exaltação tem ser um presidente? Assinar papel de projetos que os outros fazem, isso é mérito? Isso é uma vida desgraçada, inútil. Mas a sociedade engoliu os conceitos que os homens criaram, e também o diabo. Não é à toa que Brasília é aquela obra de macumbaria tremenda representada naqueles prédios lá e com aqueles alguidais lá. Mas os homens desta sociedade, como Paulo diz, o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. E as pessoas estão vivendo nessa sociedade de uma maneira espantosa. Não se dão conta de onde vieram, não se dão conta para onde vão. Estão nem aí, estão vivendo o seu dia a dia. O conceito de eternidade, o diabo trabalhou tão, vamos assim dizer, entre aspas, poderosamente, que as pessoas esqueceram o conceito de eternidade. Mas Paulo deixa escrito, né? 1 Coríntios 2,9, 1 ou 2, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso tudo que você vê aí, irmão,
presidencialismo, prefeitura, governo, isso é esterco. Se não tiver algo pior para qualificar, isso não presta de nada. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, isso é que é tremendo. E é isso que está nos aguardando. Como Paulo diz, para aqueles que o amam. Irmãos, eu estive dentro de um fórum, e ali dentro havia um debate, e de repente alguém na frente de uma juíza, mais 2 advogadas. E alguém dizia assim, não, porque biblicamente é assim, assim. Certamente que eu, presenciando tudo, não era nem para ter sido dito aquilo, mas a pessoa disse. E quando a pessoa disse assim, a juíza mais as advogadas, ela disse assim, não, para nós não interessa o que se diz biblicamente, para nós importa o que se diz juridicamente. Isso é o mundo que jaz no maligno, mas eles estão totalmente enganados, porque eles não serão julgados pelo que se diz juridicamente, eles serão julgados pelo que se diz biblicamente. E esse Salmo número 2, o subtítulo que já colocaram nele diz, o reinado do ungido de Deus. Esse Salmo está falando do milênio. Esse Salmo é a descrição potentíssima, irmão, do milênio. Agora que Deus nos tem esclarecido tanto sobre o milênio, eu lendo este Salmo nos últimos dias, eu fiquei impactado, ainda mais nessa versão revista e atualizada, eu fiquei impressionado, como parece que Deus mudou o texto. As coisas ficaram tão esclarecidas que parece que houve uma mudança aqui nesse texto. Como ele descreve os detalhes do milênio de uma maneira fantástica. E aqui, ele diz algo fascinante nos primeiros versos, do 1 ao 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis, com letra minúscula, da terra, se levantam e os príncipes, com letra minúscula também, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. No período milenar, haverá pessoas que estarão insatisfeitas com o reinado de Cristo, por vários fatores, que nós já temos estudado no nosso seminário, mas que não há tempo de mencionar todos no exato momento. Então, quando Cristo estiver reinando, as pessoas vão considerar o reinado de Cristo algema e atadura, vão estar insatisfeitos. Prova disso que depois de passarem os 1000 anos, Satanás será solto novamente e reunirá as nações para marchar contra Jerusalém. Cristo está no trono, com a lei saindo de Sião para todos os povos, e cairá fogo do céu e consumirá. É a batalha final. Mas aqui, Satanás vai encontrar corações rebelados contra Cristo. Imagina, o reinado de Cristo é ruim, haverá alguma coisa ruim. O que haverá de ruim ao ponto de vista destas pessoas que estarão aos gentios se enfurecendo? E a Bíblia aqui, essa versão enfatiza gentio, porque nenhum judeu estará contra Cristo, nenhum judeu estará contra Cristo. Aliás, Cristo veio foi por quê? Por causa do clamor deles no final da guerra, no Armagedon. Então nenhum judeu estará contra Cristo, mas gentios sim estarão contra Cristo. E por quê? Sabe por quê, irmão? Um dos milhares de pontos é que as pessoas hoje idolatram um diploma, não idolatram? Idolatram, tem diploma por aí nas paredes que virou uma verdadeira idolatria.
As pessoas não adoram os bonecos de gesso, mas adoram seus diplomas, né? Eu sou formado na cadeira tal, eu sou formado nisso, naquilo, eu sou formado. Inclusive o próprio Estado é o primeiro a incentivar a idolatria dos diplomas, porque o Estado, ele não admite quem tenha experiência e competência, ele admite quem tem diploma. Prova disso que os segmentos do Estado são cheios de gentes que não sabem nada e são totalmente incompetentes. A administração do Estado é o pior lixo que existe, pelo menos no nosso. As coisas mais simples eles enrolam e complicam de uma maneira extraordinária. Haja burocracia. Vai ver os hospitais. Problema, administração. Os bancos, filas imensas, qual o problema? Administração. Tudo que é canto que você vai, você não aguenta ficar nas filas, porque é administração. O problema é administrativo, porque as pessoas têm diploma e por causa dos seus diplomas estão ocupando cargos, mas não têm experiência, nem de vida, nem de trabalho, e muito menos competência. Então, por causa desses segmentos aí, as pessoas têm os seus diplomas e endeusam seus diplomas. E lá no verso 10 deste Salmo 2, diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir quem? Juízes da terra, serve ao Senhor com temor, com tremor, etc, etc. Então, o que vai acontecer no milênio? Como diz a Bíblia, eu disse, como diz a Bíblia, aqueles que já partiram desta terra em Cristo, e creio particularmente a igreja que foi arrebatada, aqueles que foram arrebatados, retornarão com Cristo, com o conhecimento da glória de Deus, e estarão reinando no milênio com Cristo, como diz a Bíblia, com várias passagens, principalmente Apocalipse fala com todas as letras. E não importa se o camarada ele era semi-analfabeto, agora ele tem o conhecimento da glória de Deus. No milênio, quando as pessoas estarão durando 600, 700, 800 anos novamente, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, pessoas humildes estarão reinando com Cristo. Juízes, advogados, promotores, médicos, engenheiros vão olhar para o seu diploma na parede e vão ter que sentar nos bancos mais humildes para aprender comigo e contigo. Aí, aqui já está dizendo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Mas eu passei 5 anos, ali o meu diploma, eu passei 5 anos dentro de uma faculdade, vem esse camarada que morou lá na favela, morou em palafitas da favela, morou em cima de esgoto, eu tenho que sentar no banco para aprender com ele? Ou senta ou ajusta conta com aquele que estará regendo com mão de ferro, como diz aqui, com cetro de ferro, regerá as nações. Terão que sentar e aprender conosco. Vão estar satisfeitos? Não. Por isso a intriga, uma série de fatores. Naquele tempo, nós teremos causas a julgar. E quando nós estivermos julgando essas causas, advogados, juízes, dirão assim, não, mas juridicamente, aí nós diremos para eles, aqui não interessa o que se diz juridicamente, aqui interessa o que se diz biblicamente. Cala a boca, porque de Bíblia entendo eu. E tenho costa quente, o meu Senhor está lá em Sião reinando. Entendeu, irmão? Coisas fantásticas vão acontecer nesse milênio. Apesar, vai ser um milênio de paz? Vai, mas até a própria paz vai ser imposta, né? A ferocidade dos animais vai ser retirada,
vai ser proibido o derramamento de sangue de qualquer espécie, coisas tremendas. Jesus vai reinar mesmo, vai botar paz, porque o objetivo dele é aí justamente que Mateus 24, 14 diz, o evangelho será pregado no mundo inteiro, é aí, no período milenar, não é na era da igreja, porque foi dado à igreja 2000 anos para pregar o evangelho e dominar o mundo. Esse tempo encerrou-se, Jesus agora voltará a tratar com a nação judaica no 3º milênio. A era da igreja chegou ao fim. O que a igreja fez, fez, o que não fez, não fez e acabou a história. Vai fechar-se as portas a qualquer momento. Acredite, o tempo da igreja foi dado, ele teria um fim. A igreja parece que não percebeu, achou que ia ficar aí pela terra o tempo todo. Não, o tempo da igreja acabou, encerrou-se, mas você ainda tem tempo de crescer na graça, no conhecimento e ser galardoado nessa volta de Cristo para o milênio. Isso é um galardão tremendo. Realmente é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Você vê que lá em Mateus 19, a partir do verso 28, há uma passagem bem interessante que o Senhor Jesus está tratando ali com os seus discípulos, porque no verso 27 do capítulo 19, diz assim, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração é a restauração, é no milênio, entendeu, irmão? Quando a terra vai ser restaurada, quando as pessoas, como diz várias profecias, vão durar centenas de anos novamente. Naquele tempo, a parte das plantas, essa alimentação, os frutos, as verduras, vão ser tão tremendos e abundantes que será proibido até matar um animal. Qualquer derramamento de sangue vai ser proibido no reinado de Cristo. Não haverá necessidade de você comer carne vermelha por causa das proteínas. Não vai haver essa necessidade. O poder de Deus te suprirá gloriosamente em todas as carências. O mundo, na verdade, será sustentado pela palavra de Deus. E aí, mais do que nunca, vai ser aquilo que diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, Jesus diz assim, então, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do seu nome, do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ora, vai receber campo? Vai receber irmão? Herdades? Isso é conceito da terra. Lá no céu a gente não recebe nada disso. Não tem nada disso lá no céu para receber. Lá no céu não tem tijolo. Lá no céu não tem casa, tem morada. Morada é diferente de casa. E aí, Jesus está dizendo, vocês voltarão para um reinado comigo. Eu vou estar reinando, e vocês em 12 tronos, para julgar o quê? As 12 tribos de Israel? Só pode ser na terra. O conceito de tribo, o conceito limitado, tudo isso aqui representa a volta de Cristo, trazendo quem? Os apóstolos. No milênio não será pregado o judaísmo acabou, está extinto. Jesus Cristo é o cumprimento da lei, como ele fala em Mateus capítulo 5. Não cuideis que vim abrogar a lei, os profetas, não vim destruir, eu vim cumprir. A lei está cumprida. No milênio, o que será pregado no milênio? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as gentes. Então virá o fim. Que fim é esse?
batalha final, depois de Satanás ser solto novamente. Este é o fim que Jesus está dizendo. O evangelho é pregado, então vem o fim. Porque, por exemplo, nós estamos esperando o fim? Não, nós estamos esperando o quê? Arrebatamento da igreja. Ué, então cadê? E o evangelho, como é que fica? Não, ainda vem arrebatamento da igreja, reinado do anticristo, guerra do Armagedon, vem Jesus, e aí sim, o evangelho, não o judaísmo. Os próprios apóstolos retornarão para ensinar aos judeus que estiverem nessa terra a transição, a passagem do judaísmo para o cristianismo, porque eles vão clamar por um Messias que eles já rejeitaram, os pais, a tradição. Isso terá que ser explicado para eles. Aquelas marcas da cruz, a lança que traspassou o lado, quem é aquele? O nosso Messias. Não, vou explicar para vocês quem é esse Messias. Vamos restaurar o judaísmo, os sacrifícios. Não, nada disso. O que tem que ser pregado é o evangelho. O que é o evangelho? É que a vitória está no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Esta é a vitória. Então, irmão, haverá o tempo de 1000 anos em que o que se diz juridicamente não interessa. Haverá muita ira de pessoas que vão olhar para os seus diplomas e vão ver que muitas coisas não terão o mínimo valor no reinado de Cristo no milênio. Porém, eu te digo uma coisa, quando Jesus, em Mateus 16, a partir do verso 16, diz: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja é aquilo que tem o evangelho. Então, para nós hoje, já, imediato, como igreja, não interessa o que se diz juridicamente, interessa o que se diz biblicamente. Hoje, já, não pense que você tem que esperar naquele tempo para dizer, aqui vale a Bíblia. Não, a Bíblia já está valendo, desde que a Bíblia na face da terra já está valendo a Bíblia. E os que têm se enquadrado na Bíblia têm visto a glória de Deus, e os que não têm se enquadrado têm padecido no mundo, porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça. Mas crer em Jesus significa guardar os seus conceitos, os seus mandamentos. Jesus representa um conjunto de normas e regras. Elias era um homem que vivia como? Os reis que viviam juridicamente afrontavam ele e chamavam ele de perturbador de Israel, mas ele vivia biblicamente. Enquanto reis caíam a espada, Elias foi arrebatado em carruagem de fogo. Saul tinha lá as suas regras, vacilou no que ele considerou jurídico, nas suas próprias leis, nas suas próprias ações e atitudes, aquilo que foi biblicamente a palavra do Senhor através de Samuel o condenou. Os reis no tempo de Eliseu, muitos viveram juridicamente, mas Eliseu viveu biblicamente e contemplou milagres e maravilhas. Pedro não vivia juridicamente. Os que viviam juridicamente disseram: prende esse homem, deixa ele lá no cárcere, até a gente resolver o que vai fazer com ele. Mas quem vive biblicamente não está sujeito a quem vive juridicamente. Nós temos um Senhor que vive e reina para todo sempre. Então Deus olhou para Pedro e disse: não, aquele ali não pode ser preso por cadeias humanas. Ele não vive juridicamente, ele vive biblicamente. E biblicamente o estatuto diz que ele é livre, porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai lá, anjo, solta ele. Paulo diz que aqueles que têm o fruto do Espírito, contra estes não há lei, passaram da morte para a vida. Quem vive juridicamente está morto, quem vive biblicamente tem vida, e vida com abundância. Você pode receber esta palavra? Existe um negócio por aí chamado Constituição. Quem já leu isso aí?
Ninguém? Ah, já leu? Umas pessoas já leram, né? Existe um negócio por aí chamado Bíblia. Quem já leu isso aí? Venceu a Bíblia. Continue assim, irmão. E você que já leu os dois, o que você prefere? Faz diferença se existe uma constituição jurídica? Não, faz diferença se existe uma constituição bíblica. Nós somos cidadãos do céu e para nós, pelo que nós devemos andar, é como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é? Biblicamente, não juridicamente. Então, meu irmão, naquele grande dia, nós teremos prazer de dizer assim: Meritíssimo, puxa a cadeira e senta aí. Nem ouses falar o que você sabe juridicamente, porque aqui não tem valor. Este é o reino sempre eterno, que subsistirá pelos séculos dos séculos sem fim. O que a tua faculdade te ensinou não tem valor lá na eternidade. Mas o que eu vou te dizer pode transformar a tua vida para todo sempre. Entende a diferença, irmão? Igreja não é legal. Igreja é marginal. Entende isso também? A sombra de Pedro curava. Os aventais de Paulo curavam. A palavra de João Batista libertava. Por quê? Porque não viviam juridicamente, eram perseguidos como marginais, eles viviam biblicamente. Por isso a sombra, a palavra poderosa, por isso Jesus falou dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse aí. Mas juridicamente, Herodes estava na captura dele, até que mandou decapitá-lo. Se alguém está em Cristo, meu irmão, é nova criatura. As coisas velhas que você andava nelas já se foram, eis que tudo se fez novo. Você andou em muitas leis, mas se você conhece a Bíblia, agora só te resta andar em uma lei. Entra no teu quarto, descobre o que diz essa lei, meu irmão. Vive o que diz a Bíblia. Você vai ver 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Os que se refugiam nas leis jurídicas, as balas perdidas caçam eles também. Mas eu quero ver caçar a mim e a você. Nós não nos escudamos nas autoridades humanas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra ruja, se perturbem os mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, porque ela é biblicamente. Então, meu irmão, depois você vai ler com mais carinho o Salmo número 2, com essa visão, com esta lembrança de que é um episódio que se dará no milênio, é o reinado de Cristo descrito aqui, em outros episódios, outros livros também, é claro. E no verso 4, diz, do Salmo número 2, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor, os confundirá. Porém, para nós que guardamos a palavra de Deus, o Senhor diz assim, o meu povo não ficará envergonhado para sempre. É isso que diz a Bíblia. Eu fiz a minha escolha, espero que você faça a sua também. Eu decidi andar, viver, falar biblicamente. E é por isso que eu não desgrudo deste livro. Se você também não desgrudar, Deus tem preparado para você, sabe o quê? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração humano. E assim, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.